Maria. 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 Maria, a mulher da obediência. Por algum acaso, você já se viu numa situação de desemprego? E o que você fez? Se desesperou ou se reinventou? Muitas vezes a gente não consegue enxergar e escutar o que Deus quer de nós nos momentos ruins. Mas eu tenho certeza que se você for obediente, tal qual Maria foi, vai conseguir entender que tudo tem um tempo certo para acontecer. Meu nome é Érica, tenho 40 anos, sou casada e tenho uma filha. Quando fiquei desempregada, passei a empreender. Anos depois, senti o desejo de voltar ao mercado de trabalho e estudar. Hoje vivo em uma jornada intensa, mas sempre obediente aos planos de Deus. Olha, eu tô num lugar que é fofíssimo, cheio de detalhes, cheio de coisas que inspiram também força de Maria, porque afinal de contas, a gente olhando a história de vida da Érica, a gente nota a história de vida de muitas mulheres, porque empreender é se reinventar. E quantas são as mulheres que precisam e passam por isso, não é mesmo, Érica? A gente precisa se reinventar sempre. Então, a gente tem que estar em constante movimento, né? A gente não pode parar, tem que se reinventar mesmo. E como é que foi para você começar a empreender? Como é que foi essa luta do empreendimento na sua vida? Então, para mim, para empreender sempre esteve no sangue, assim, né? Sempre a gente esteve fazendo uma coisa ou outra para vender, mas eu nunca trabalhei, não tinha trabalhado com isso, né? Eu trabalhava em CLT, trabalhava na indústria, e quando a empresa que eu trabalhava, ela fechou, né, a unidade aqui de Lorena, eu falei assim, eu vi uma oportunidade de começar. E era uma oportunidade também de ficar com a minha filha, porque eu queria ficar mais com ela, né? Eu queria acompanhar um pouco mais da infância dela, porque ela era bem pequena. Então aí foi onde eu resolvi a fazer os artesanatos. Eu falei, eu vou buscar uma técnica nova. Comprei uma máquina de costura e resolvi aprender. A gente pode dizer que o artesanato mudou a sua vida, né? Como é que foi esse processo de descoberta? Principalmente porque a gente entende que como força de Maria que te inspira é a obediência. Para a gente obedecer, a gente tem que saber silenciar e escutar também. Então, como é que foi esse processo de escuta de um novo caminho na sua vida? Foram surgindo pedidos e foram surgindo vários desafios, assim, e eu tive que aprender mesmo. E foi aonde eu vi que o artesanato, ele fazia parte da minha vida e que estava sendo lucrativo também. Eu podia gerar renda, eu podia continuar com a minha filha e gerando minha própria renda. Então eu fui escutando os passos, eu comecei a participar de uma feira aqui na minha cidade. E nessa feira eu tive a oportunidade de começar a ensinar. Foi nesse momento que eu vi que o meu trabalho não era só para mim, era para outras pessoas que eu tinha o dom até de ensinar. Fiquei com muito medo, mas foi outro desafio que eu aceitei e falei, vamos que vai dar certo. E deu, porque eu fiquei lá por bastante tempo ensinando outras mulheres a esse dom. Na pandemia, muitas pessoas passaram por dificuldades, né? Falamos sobre se reinventar e você o que fez nada mais do que foi isso, se reinventar, procurar novas maneiras, não é mesmo? Como é que você teve que se reinventar mais uma vez também na pandemia? Na pandemia foi bem desafiador, porque a gente não sabia o que esperar, né? Então a gente não sabia ali o que estava acontecendo e foi um momento em que meu ateliê passou de
de um ateliê que fazia peças personalizadas para uma produção de máscaras. E foi realmente uma produção. A gente trabalhou muito, muito mesmo. A família ajudou também para a gente poder dar conta da demanda, porque além das máscaras que a gente vendia, a gente fazia também para doação. Ainda mais no começo, que estava tudo tão incerto, ninguém tinha os recursos, né? Então a gente teve que trabalhar muito. Foi um momento bem desafiador, assim. E você não tem medo de obedecer a esse chamado e a esses novos desafios, porque na sua vida tem novos desafios, novos chamados chegando agora também, não é? Sim, como eu gosto de desafios e eu vou escutando também, né, meu coração. E foi um momento que eu decidi, falei, agora é o momento, né? Apesar de achar que não daria conta, mas foi o momento em que eu decidi dar mais um passo e entrar na faculdade. Olha, eu falo isso até me emociona, porque foi assim, sabe? Às vezes a gente esquece um pouco da gente. E foi muito importante para mim, sabe? Eu ver meu nome ali naquela carteirinha, eu lembro até hoje como foi importante, sabe? Foi muito importante mesmo. Então estou aí me reinventando de novo. Então o primeiro passo foi a faculdade, depois voltar para o mercado de trabalho. Falei, vamos tentar, né? Vamos ver se não estou muito desatualizada. E foi assim, eu acredito muito que Maria estava comigo, sabe? Porque deu tudo certo e foi tudo tão rápido, foi tudo assim, que foi providência de Deus mesmo. Maria sempre foi uma mulher obediente a Deus. Sempre soube ouvir, sempre soube acatar e entender o que Deus tinha para falar para ela. E tem muitas pessoas nos acompanhando agora e ouvindo a sua história, vendo um pouquinho da sua trajetória. A gente nota que saber ouvir, já falei isso e repito, saber ouvir é saber também obedecer, porque a gente ouve e a partir daí obedece. O que você diria para as pessoas que estão nos acompanhando agora, que estão na dúvida de como seguir o seu coração? Às vezes tem medo, às vezes tem dúvidas de como fazer. O que você diria para essas pessoas para obedecer? Eu acho que o que eu diria para elas é para elas não terem medo. Confiar, acreditar, ouvir o coração delas, né? O que pede no coração delas e não ter medo. Rezar também bastante, pedir intercessão, né? Para que a gente consiga seguir os propósitos, os caminhos, né? Que Deus tem pra gente e não ter medo, não deixar o medo paralisar, porque a gente acaba nos boicotando e deixando o medo, né? Não deixar, reinventar mesmo, se reinventar. Érica, eu queria agradecer você por abrir as portas desse seu cantinho de trabalho, esse seu cantinho de reinvenção e esse seu cantinho de oração, porque eu tenho certeza que em todos os momentos que você está aqui também trabalhando, você também está rezando, você também está sendo uma pessoa obediente a Deus. Obrigada, viu? Eu que agradeço vocês pela oportunidade, por estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha história.